Bom, pessoal, como faz um tempinho que a gente teve a última aula... Isso aqui é meu ou é de vocês? É seu, né? Ah, tá. Vamos recapitular rapidamente o que a gente estava fazendo. A gente estava terminando de ver as distâncias, né? Então, a gente viu ali a energia do fóton, o tempo de emissão, como é que ele varia, né? E nós chegamos aqui em algumas formas, certo? A gente viu que a gente tem uma primeira distância, distância percorrida, né? Ela pode ser aqui denotada em termos da distância comóvel, então eu vou escrever ela como ela é a base, aqui assim, né? Então é a distância desde o tempo de emissão do fóton até o tempo de observação do fóton, tá certo? dt sobre A, tá certo? Como regra geral, pessoal, toda vez que vocês virem um A sem um A0 para compensar, é porque geralmente como é que diz, uma quantidade comóvel, tá? No sentido do que é aquela quantidade que você calcula naquela superfície especial onde o fator de escala é igual a 1, tá certo? Aquele seno V é de comóvel mesmo. Isso. Aí a distância física, hoje, por exemplo, é igual a zero, a distância comóvel, né? Lembrando que tem toda aquela discussão mais complicada, né? É uma distância, na verdade, a projeção numa folha de simultaneidade associada ao tempo cósmico, né? E que você pode pegar a distância como uma curva nessa folha, né? Tempo a tempo, simplesmente multiplicando pelo fator, né, de escala diferente aqui a cada tempo que você quer, certo? Beleza. Além disso, a gente viu que a distância de diâmetro angular, ela vai ser dada pelo seguinte: eu tenho um A0 aqui, o A da emissão sobre o A0, né? E aqui eu tenho o seno de raiz de K, distância comóvel, dividido por raiz de K. Tá certo? Esse fator aqui é importante, tá? Você vê que o fator de escala é emitido sobre o zero, tá certo? E ele tem a ver justamente com esses pequenos elementos digamos, de deslocamento espacial ortogonal à linha divisada, tá certo? Que você tem quando você arrasta, né, o objeto que está emitindo luz até você. Né? Então o objeto tem um certo tamanho, você vê aquele tamanho lá, esse tamanho pode ser descrito como uma curva espacial, tá certo? Essa curva espacial claramente é composta por pequenos deslocamentos. Se você arrasta esse pequeno deslocamento lá do objeto até a gente, você tem aqui que esse pequeno deslocamento ele vem com esse fator aqui, associado a essa distância, tá certo? Foi aquela continha que a gente fez. Então, sabe, a gente conhece esse número aqui, ele não depende de ângulo, não depende de nada, a gente sabe integrar a forma lá atrás e obter a forma observada aqui. Ou seja, a gente consegue relacionar formas através da distância de diâmetro angular. Ou seja, formas ortogonais à linha de visão. Tá certo? E, finalmente, a gente viu aqui a nossa distância luminosidade, que vai ser justamente aqui A0. Aí eu vou ter o A0 aqui de novo, o AE. Então vocês veem que ela é bem parecida com a diâmetro angular, mas aqui DC dividido por raiz de K. Aqui o fator é ao contrário. Aqui, ó, é A da emissão sobre o A da observação, ou seja, esse fator ele decresce. Quanto mais distante o objeto, mais o universo era menor, porque o universo está em expansão. Então esse fator é decrescente, né, com a distância do objeto. Ou seja, quanto mais no passado o objeto está, menor esse fator aqui. Enquanto a distância da luminosidade é o contrário. Quanto mais distante o objeto, maior fica esse fator aqui. Isso tudo a gente viu que é assim porque a gente mede o nosso fluxo. O fluxo é L. Em termos do fluxo total, 4π dl quadrado. Né? Lembra, esse é o emitido e esse é o observado. Tá certo? Então, aqui a gente tem que lembrar que, contribuindo para construir o nosso dl, tem a perda de energia do fóton por causa de redshift, e tem o fato de que aqui, esse é o fluxo, né? Ou seja, isso é fóton por segundo, só que o por segundo muda, porque os intervalos de tempo mudam no tempo, tá certo?
Ou seja, no passado, o intervalo de tempo de 1 segundo vira um intervalo de tempo de 1 hora depois. Certo? Tá claro? Beleza. O que também não é muito intuitivo, né? Então, vamos começar agora aqui com desvio para o vermelho. Bom, nós tínhamos visto aqui o seguinte, que para uma trajetória tipo luz, a gente tem que o VT0 vai ser igual ao nosso VT emitido, AE sobre A0. Certo? Ou seja, essa aqui é a componente zero da quadrivelocidade, digamos assim, do seu fóton, tá certo? E essa aqui é no momento que eu observei, isso aqui no momento que foi emitido, ok? Bom, a gente sabe que a energia do fóton é justamente proporcional a esse cara aqui, né? Ou seja, a gente sabe que E é proporcional a VT, né? Como é para uma partícula massiva também, certo? No caso, a diferença é que a energia do fóton, como todo mundo sabe, está associada ao seu comprimento de onda dessa forma. HI. Ok? Que a gente também pode associar não só a frequência, mas ao comprimento de onda do fóton, que é lambda. Certo? Bom, isso aqui são constantes fundamentais, não mudam no tempo, pelo menos na teoria padrão. Então, o que acontece é que, se a energia é proporcional a isso aqui, então, na verdade, é lambda que vai com esse fator aqui. Só que isso aqui é inverso da energia, né? Desculpa, isso aqui é proporcional à energia, e energia é inverso de lambda, portanto, lambda vai ser igual, o lambda observado vai ser igual ao lambda emitido, só que em vez de estar EA sobre AE sobre A0, vai ser A0 sobre AE. Tá certo? Ou seja, o comprimento do fóton muda, né? Isso aqui você poderia rededuzir a mesma coisa em vez de usar essa relação, simplesmente lembrando, usando a mesma forma que a gente encontrou para a variação do dt. Porque é a mesma coisa, né? O fóton, a frequência, você associa a um certo dt, né? E você vê como é que o dt muda, a frequência muda também, você infere a modificação no comprimento de onda, certo? E aí a energia está associada ao comprimento de onda, você reduz da mesma forma. Doutor, você qual é a relação aí que a energia escala com VT? Onde é aquilo mesmo? Como é que é? Energia escala com VT. É proporcional a VT. É porque o VT é a componente zero, né? Você tem aqui o Vmi, isso aqui seria o V0, né? Certo. Obrigado. Ok? Bom, agora, a gente não mede o espectro em absoluto. A gente quer saber o que está acontecendo com o fóton relativo a como que ele foi emitido. Por que a gente quer fazer isso? Porque, por sorte, a gente tem maneiras de emissão de luz que são muito, como é que se diz? São fixas, são fixadas em relação a outros fenômenos da natureza, né? Então, por exemplo, quando um fóton vem do decaimento de um elétron que está no estado excitado do átomo de hidrogênio e cai para o estado fundamental, digamos que ele está num estado hiperexcitado, então ele vai emitir a energia do estado fundamental. Ou você pensar só um elétron sendo capturado. E essa energia é bem fixa, pela quantização dos níveis do átomo de hidrogênio, a gente sabe que vai ser 3,6 eletronvolts. Então, se nós virmos um elétron com 3,6, eu sei que provavelmente veio de um lugar que tem um gás com hidrogênio sendo ionizado e emitindo, ionizado, emitindo, ao contrário, absorvendo e emitindo um elétron. Tá certo? Beleza. Então, eu sei esse cara aqui. Se na natureza não tivesse quantização, ia ser praticamente impossível fazer astronomia. Porque todo mundo ia ficar emitindo de uma forma contínua, a gente não ia saber o que é o quê, a gente não ia ter essas demarcações. Então, você olha para uma nuvem de gás, você tem as coisas que emitem continuamente, que é a emissão por desaceleração, né, que é o Bremsstrahlung. Mas você também tem a emissão por absorção e emissão de fóton, de elétron. Né? E são esses picos aqui no espectro que nos ajudam a determinar que tipo de redshift a gente está observando. Né? Então, a gente quer saber o que está acontecendo com a diferença dessas coisas, certo? Então, eu vou pegar aqui que o meu lambda menos o meu lambda de emissão vai ser igual a lambda de emissão, aí vai ficar aqui
A0 sobre AE menos 1, tá certo? Se a gente está detectando esse comprimento de onda específico com essa energia em eletrão que você falou da hidrogênio, isso não deveria ser o lambda zero? Deveria ser a... O que eu detecto, eu não sei. Tá vendo? Eu sei o que vai ser emitido na estrela, mas eu não sei o que eu vou detectar. Ah, eu achei que você falou que a gente estava detectando. Não, a gente infere a partir da detecção e do conhecimento do que foi emitido. Se eu meço uma coisa e sei como é que ela era antes de sofrer o efeito que a geometria causou nela, eu consigo saber alguma coisa sobre a própria geometria. Porque eu sei como que ele era originalmente, eu sei isso, ou seja, aqui, claro, que tem uma hipótese física importante. Eu estou dizendo que a física que eu faço no planeta Terra é a mesma física que acontece dentro da estrela. Ou seja, não tem nada dentro da estrela que mude as constantes fundamentais e que mude digamos, o estado fundamental do átomo de hidrogênio, entendeu? Então, fazendo essa suposição física de que a física dentro da estrela é igual à física do laboratório, então eu sei que esse cara aqui vai emitir 13,6. Eu sei que vai ter um pico em 13,6. Quando eu medir esse cara aqui, eu não vou medir mais 13,6, porque tem esse fator geométrico aqui modificando. Tá certo? Mas geralmente a gente quer mais que isso, a gente quer saber em relação a como era, como está. Então a gente quer essa diferença aqui. Certo? A gente sabe que comprimentos de onda dentro da faixa do visível, quanto maior o comprimento de onda, mais perto do vermelho. Tá certo? E como esse número aqui é positivo, geralmente a gente chama isso aqui de desvio para o vermelho. Por mais que se você medir isso aqui e der negativo, é um desvio para o azul. Então um redshift, um desvio para o vermelho negativo é um desvio para o azul. Tá certo? Ou seja, aquilo que estava vermelho ficou mais azul em vez de o contrário. Né? Beleza, mas não é exatamente isso que a gente quer. A gente quer esse cara dividido por isso aqui, porque a gente quer, digamos, uma razão proporcional ao próprio comprimento de onda original. Então, a gente quer menos lambda E, certo? Isso aqui vai ser igual a A0 sobre AE menos 1. Certo? Ou seja, esse cara aqui, pessoal, é o que nós chamamos de Z. Certo? Esse é o desvio para o vermelho. Então, você pode ver que a gente pode usar linhas de emissão de como é que se diz? De elementos químicos, mas a gente pode pegar também o seguinte. Digamos que eu meço uma estrela bem perto de mim. E aí eu conheço ali, dependendo da história daquela estrela, o tipo de espectro que ela tem. Então eu posso ter uma série de catálogos de espectros de estrelas, né, e depois comparar com estrelas que estão mais distantes. Então, aquilo que eu espero encontrar no espectro é simplesmente uma coisa bem parecida com o que eu tinha antes, um pouco deslocada para a esquerda ou para a direita. E é por isso que a gente mede essa quantidade aqui. Para você calcular, por exemplo, o Z, você tem que saber já o espectro da estrela. Certo? Tem que saber o espectro da estrela. Como é que você faz para saber o espectro da estrela? Bom, ou você tem essa situação onde você conhece aquela estrela ou aquela galáxia próxima o suficiente de você. Digamos que é o seguinte, eu estou aqui, tá certo? E aí eu estou observando uma estrela aqui. Essa estrela aqui, ela tem uma certa distância que eu consigo medir a distância para ela por paralaxe. Tá certo? Então agora eu sei a distância. Se eu sei a distância, eu sei o redshift. Tá certo? Então aí, digamos que eu medi outra estrela do mesmo tipo aqui, e é uma distância curta, eu também medi paralaxe. Então eu medi isso e isso. Aí eu vou criando um catálogo de espectros de estrelas. Oi? Não, desculpa. Eu medi esse e esse. Então eu estou inferindo o emitido agora. É nesse sentido que eu tinha comentado. Isso, você faz isso para objetos que estão próximos, que de alguma forma você consegue inferir a distância para ele. Eu falei paralaxe, mas pode ser outras técnicas. Aí você criou um catálogo. Nesse catálogo você, digamos, conseguiu fatorar a informação geométrica justamente por causa da proximidade. Então você sabe agora o que você espera para aquelas estrelas. Aí você vai fazer a seguinte hipótese. As mesmas estrelas ou galáxias que estejam muito mais distantes vão ter as mesmas características. Agora você tem, baseado no modelo para os objetos próximos, você tem como inferir isso para os objetos distantes. Aí agora você inverte essa brincadeira toda, em vez de medir esse e esse para inferir esse, você supõe esse, mede esse para inferir esse. Você inverte as coisas.
Isso a gente faz o tempo todo na cosmologia. A gente pega objetos próximos, calibra uma coisa e usa aquele negócio calibrado para medir o negócio que está longe. Tá certo? Aqui a gente está medindo então esse redshift ou esse blue shift pelo... A gente está usando o A0 e o AE, que é o fator de escala em diferentes momentos, para diferentes corpos. Isso me dá a entender então que não deveria existir blue shift nunca na fase de expansão. Mas a gente vai de blue shift de vez em quando o objeto está se movendo rapidão na nossa direção. Isso. Mas essa última coisa que eu falei me daria a entender que não deveria depender de A0 ou AE, porque não é a respeito da expansão do universo, é a respeito do quão rápido o objeto está em relação a gente. E aí o que está acontecendo é que essa conta que a gente fez toda aqui, a gente está sempre supondo objetos em queda livre. Então, toda vez que a gente fez aquelas projeções, a gente está supondo objetos em queda livre. Mas... Queda livre, ou diga, o melhor que queda livre, com uma velocidade zero em relação ao referencial, como é que se diz, isotrópico. Quando isso não é verdade, aí você falou, tem toda a razão. Vou ter um Doppler em cima do redshift que mistura as duas coisas. E aí a gente não pode usar isso para calcular desvio de comprimento? Pode, porque, por exemplo, o caso normal é que você tem o Z medido, certo? Só que você sabe que Z, digamos, o Z medido, né? Ou seja, você pega os espectros e olha para o espectro. O espectro te dá o Z medido, tá certo? Aí você diz que esse Z é igual ao Z cosmológico, mais um Z via Doppler aqui, tá certo? Na prática, você diz que esse cara aqui, você sabe que os objetos que você está medindo têm uma certa velocidade. A partir da velocidade que eles têm, você infere aquele cara ali, aí você transforma isso num ruído. Você fala, isso aqui é um sigma. Então agora eu medi esse cara aqui com uma incerteza baseado no ruído adicionado devido aos movimentos peculiares. Certo? Mas isso não é tão bem feito assim. Você pegar os dados de supernovas, supernova, bota aí 150, eu esqueci agora a medida exatamente, bota aí uma certa velocidade média, bota um sigma lá que resolve, entendeu? Mas dá para fazer coisa melhor. E tem muita informação aí também. Tem gente que tenta tirar informação, tenta supondo alguma coisa sobre a velocidade dos objetos, construindo como se fosse um modelo, igual o modelo que a gente constrói para esse cara aqui, inferir o Doppler para mudar as coisas, transformar o que é sinal em ruído, o que é ruído em sinal. Isso acontece muito na física, né? na cosmologia. A gente às vezes acha que uma coisa é ruído, às vezes uma coisa é sinal. Você está observando a galáxia, a radiação cósmica de fundo é ruído, porque está te atrapalhando. Agora, quando você está observando a radiação cósmica de fundo, a galáxia é ruído, porque ela está te atrapalhando, né? Então, tem essa brincadeira aí acontecendo sempre. Tá certo? Então, bom, naturalmente, se a gente define redshift assim, a gente tem que 1 mais Z é igual a A0 sobre o A emitido. Tá certo? Dependendo da situação, eu vou botar o E emitido aqui ou não, tá? É só para dizer que geralmente o que a gente está fazendo é o redshift em relação a hoje, porque a gente está sempre medindo hoje o negócio. Tá? Então, geralmente, essa é a variável livre e essa é a variável livre. Tanto que muitas vezes as pessoas fixam A0 igual a 1 e vão falar que 1 mais Z é igual a 1 sobre A. Tá? Então, só para deixar claro que essa variável geralmente está associada a essa quantidade aqui. Por mais que nem sempre isso vai ser verdade. Vou dar um exemplo aqui de uma situação onde a gente vai se preocupar com a variação no tempo do A0. Certo? Ok. Agora que a gente tem essa variável, você vê o seguinte. Enquanto a gente está numa fase de contração ou expansão, a gente sabe que isso aqui vai variar monotonicamente. Se isso varia monotonicamente, isso varia monotonicamente. Tá ok? Então, o que acontece quando eu olho para o passado? O meu AE diminui. Eu estou olhando para uma estrela cada vez, mas no passado. Então, o meu fator de escala vai diminuindo, porque agora eu estou olhando para o passado. Tá certo? Só que se esse cara diminui, o Z aumenta. Então, você vê que a variável Z é uma variável que hoje é igual a 0, porque quando eu chegar em hoje vai ser A0 sobre A0, vai dar 1, 1 corta com 1, e o meu Z dá 0. Então, ela é 0 hoje e aumenta para o passado. E como o cosmólogo sempre pensa para trás, na direção contrária do tempo, a gente geralmente pensa no Z crescente. Tá? Então, é só para dizer que frequentemente a gente vai usar Z como tempo, e a razão da gente fazer isso é essa, porque a gente costuma ver mais as coisas que estão perto da gente e ver menos as coisas que estão mais distantes, só que as coisas que estão mais distantes estão mais no passado, então geralmente a gente olha
nessa direção para trás no tempo, tá certo? Quanto mais poderoso é o nosso telescópio, mais no passado a gente vê e maior redshift a gente observa, certo? Então, para um fóton, ou uma partícula qualquer de massa zero, né? A gente tem a nossa distância vai ser A0 integral do tempo emitido ao tempo que nós observamos de 1 sobre A dz. Certo? Bom, aqui, um pouco mais tecnicamente, a gente está supondo que dA, dt é diferente de zero. Tá certo? Então, para todos os efeitos, no intervalo que a gente está preocupado, a gente está supondo que o nosso fator de escala não muda de sinal, nem passa por um ponto de inflexão. Tá certo? Ou seja, isso é a mesma coisa de dizer que eu posso calcular dt, dA, ou seja, eu posso usar o A como tempo, certo? Isso aqui simplifica muitas coisas, então na cosmologia 90% das vezes a gente está usando o A como tempo em vez do tempo mesmo, certo? Ele tem uma série de vantagens. O tempo, a passagem do tempo depende do conteúdo material, né? Ou seja, a maneira que o tempo passa dependendo se o universo está cheio de poeira ou de radiação. Mas fator de escala é fator de escala. O significado dele é absoluto. Quando o fator de escala varia 2, significa que o universo dobrou de tamanho. Entendeu? Então, usar o fator de escala, você tem digamos, uma coisa calibrada absolutamente, enquanto o tempo precisa dessa outra, de você saber toda a física para entender o significado de uma passagem de tempo. Por isso que mais uma das razões para a gente usar o fator de escala como tempo, certo? Então, isso aqui é dAdt, tá? Justamente porque isso aqui é verdade, ok? Então, essa relação é inversível. Se essa relação é inversível, a gente pode calcular aqui dt igual a 1 sobre A ponto dA. Tá certo? E com isso, a gente também pode calcular a derivada do z em relação a A, e a gente tem o seguinte, dz é igual a menos A0 sobre A dA. Ok? Bom, botando essas coisas todas juntas, a gente tem o seguinte, distância vai ser igual a menos A0 integral z observado, que é zero, né? O z observado é sempre hoje, então ele é zero, ok? 1 sobre A, que é o que a gente já tinha, sobre A ponto, e aqui fica A ao quadrado sobre A0, tá certo? dz. Ok? E como eu falei para vocês, o cosmólogo pensa ao contrário, então eu não vou pensar do passado para o futuro. Eu vou mudar essa integral para ser do futuro para o passado, tá certo? Então vai ficar assim. Esse A0 corta com esse corta com esse. Isso aqui vai ficar integral de 0 a z, certo? De 1 sobre h dz. Certo? E provavelmente o que vocês viram já implementados no programa de computador vai ser essa relação aqui, certo? Em que você calcula a distância simplesmente conhecendo a sua função de Hubble, né? E como que ela depende do redshift. O que envolve uma equação diferencial a menos. Para você encontrar essa função, essa quantidade de função do tempo, você precisa resolver a equação de Friedmann. A gente nem chegou nela ainda. Antes de chegar nela, você já pode fazer essa mudança de tempo. E veja, são quantidades aqui que a gente pode inferir diretamente por observações. Esse cara aqui está na observação do espectro, esse cara aqui a gente pode inferir, né? A distância a gente pode medir por paralaxe, pode medir por outras técnicas locais, tá certo? Então você vê que eu tenho vários ingredientes aqui que me permitem já fazer cosmologia sem impor nada sobre a dinâmica, tá certo? Eu vou falar um pouco sobre cosmografia, que é isso. A gente pode fazer cosmologia sem falar de equação de Einstein, tá certo? Bom, essa expressão aqui ela tem uma maneira bem fácil de simplificá-la, né? Ou seja, se eu aproximar para redshift bem pequenininho, ou seja, eu estou medindo ali o espectro e vejo que o deslocamento do espectro é bem pequeno, da ordem de 0,001, alguma coisa assim,
certo? Então eu sei que eu posso aproximar essa integral aqui assim, né? 1 sobre H0, que é o H medido hoje, né? Z medido, certo? Essa aqui é a expressão famosa que vocês vão encontrar lá em todos os livros de cosmologia. O redshift vai ser igual a H0 vezes a distância. Tá certo? Então foi essa expressão aqui que foi ajustada pelo Hubble, né, pelo Lemaitre, para encontrar justamente esse cara. Certo? Bom. Professor, Oi. estou um pouco confuso. Ali no quadro direito está D escrito em termo integral, está integrado em DZ. Ali era para ser DZ mesmo? Não, aqui é DT. Tá, agora faz sentido. Então, de D para Z e faz sentido agora. Isso. Obrigado. Ali no estado que a gente chegou, dá a entender que a gente usa aquela expressão para calcular o Z. É isso que acontece? Não. A gente estava calculando o D. Não, você faz o seguinte, ó. Pega as distâncias, você pega o Z, e aí você mede aquilo lá, igual você vai ver no paper do Hubble, umas medidas assim, você fita uma reta, e a inclinação da reta é o seu H. Certo? E essa função de Hubble, né, o H que o Hubble mediu, se eu não me engano, é uma coisa da ordem de 500 quilômetros por segundo por megaparsec. Certo? Uma ordem só de grandeza diferente do que a gente mede hoje, o que eu acho razoavelmente impressionante, considerando que o cara mediu isso 100 anos atrás. Está errado, mas não está tão errado. Mas tem mais uma maneira de a gente medir isso que é bem legal. Tem alguns levantamentos se propondo a fazer essa medida. Ela é bem ambiciosa e seria bem mais precisa, que ela faz o seguinte. Vamos lembrar uma coisa aqui. Lembrando. Então a gente tinha feito a seguinte continha antes, ó. A gente tem aqui T0, 1 sobre A, dt é igual a... Aí eu já vou explicar o que a gente está querendo fazer com isso aqui, tá? T0 mais delta T0 mais delta TE, 1 sobre A dt. Né? Por que eu estou igualando essas duas expressões aqui? Porque eu estou fazendo aquela brincadeira. Eu estou aqui, tem uma estrela aqui, eu estou aqui, né? Ela emitiu um fóton, eu observei aqui. Daqui a um tempo, que é esse delta T na emissão, ele emitiu outro fóton e eu observei ele depois de um outro delta T aqui. Delta T0. Tá certo? Ou seja, essa fonte fica emitindo fóton e eu fico olhando para o fóton que eu estou recebendo. Tá certo? Essa desvio, essa distância aqui é marcada pela mesma coordenada de distância R aqui. Por isso que eu posso igualar isso aqui. Porque eu estou igualando dizendo, é quando o fóton chegou em mim. Tá ok? Bom, novamente fazendo aquela brincadeira para o delta T pequenininho, isso aqui mostra para gente que delta T0 sobre A0 é igual a delta T emitido sobre A emitido. Certo? Então, você vê que esse cara aqui aumenta quando você vai cada vez mais para o passado. O intervalo aumenta, né? Relativo ao intervalo da emissão. Ok? Bom. A gente pode fazer mais uma brincadeira com isso aqui e encontrar o seguinte. A variação do tempo de emissão em relação ao tempo de observação. Tá certo? Ou seja, o tempo para eu encontrar a sequência de fótons em função, ou melhor, o tempo da emissão do fóton em relação ao tempo que eu vou observar o fóton, tá certo? A taxa de variação de um em relação ao outro vai ser deixa eu ver, isso, E dividido por A0. Ok? Isso não é claro para mim, assim, o que essa derivada está medindo, porque
E T0 são instantes. O que está variando? Não faz sentido para mim falar que T0 está variando, nem T, não é claro. Imagina o seguinte. No universo que não expande, se eu tomo uma distância fixa da minha fonte de emissão, o tempo entre a emissão e a observação é fixo. É simplesmente a distância dividida pela velocidade da luz. Tá certo? Só que como o fator de escala está mudando, quando o universo vai expandindo, digamos, a estrela emitiu um primeiro fóton. Esse fóton viajou e chegou até em mim e demorou um certo tempo. Daqui a pouco ela emitiu um outro fóton. Aí o tempo que eu vou observar esse fóton é um pouco maior. Então eu quero ver como que esse tempo de emissão muda com o meu tempo de observação. Tá certo? É um pouco chatinho de pensar, mas isso aqui não é em absoluto. Isso aqui está amarrado a isso aqui. Ou seja, está amarrado ao fato de que eu estou vendo os tempos de emissão e absorção de uma fonte que está em queda livre, a uma certa distância de mim, e é o tempo que o fóton, esses vários fótons estão demorando para sair da fonte e chegar em mim. Essa conta, então, ela é análoga a dizer que aquelas duas redes que você mencionou no último gráfico não são paralelas. Elas vão, tipo... Isso. Basicamente você tem o seguinte, ó. Aqui você tem um valor de TE1 e aqui você vai ter o T01. Aqui é o tempo de emissão 2, né? E aí você tem um T02. Aí você faz uma tabelinha desses dois números aqui e monta uma função, que é esse T0 como função de T. E aí você calcula a derivada. Ou o contrário, na verdade. Certo? Ficou um pouco mais claro? Beleza. Mas por que isso aqui é interessante? A gente pode fazer o seguinte. Quem é o DZ de T0? Ou seja, quando o meu tempo passa, eu estou aqui na Terra, meu tempo está passando, e aquela fonte está emitindo fóton e eu estou medindo o espectro. Digamos que todo dia eu meço o espectro dela. Eu quero medir quem é o DZ de T0. E eu quero saber, se eu ficar olhando para a minha fonte um tempão, se eu vou observar uma variação no redshift dela. Ou seja, que eles chamam de redshift drift, né? Ou seja, como que o redshift muda no tempo de observação. Certo? Bom, isso aqui vai ser como? Vai ser o A ponto em T0, tá certo? Eu estou derivando em relação a T0, dividido por A de TE. Eu estou botando agora o argumento explicitamente para ficar mais fácil de conseguir a conta, tá? Só que esse tempo também varia no tempo. Tá certo? E varia em relação à minha observação T0, porque é o fóton que está sendo emitido e observado. Então, quando eu derivar, vai ter que ter derivada desse cara aqui também. Menos o A de T0 dividido por A de TE ao quadrado. Esse menos é porque a derivada desse cara aqui é elevado a menos 1. E aqui eu vou ter o A ponto, tá certo? Vezes DTE dt0. Ok? Bom, o que é isso aqui? Eu posso... Deixa eu ver como é que eu fiz... tá. Eu vou multiplicar e dividir por A0, tá certo? Aí isso aqui vai ficar assim, H0, e esse outro termo vai ser 1 mais E. Todo mundo concorda? Eu peguei essa expressão, multipliquei por A0, dividi por A0. Esse dividido por esse é H0. Tá? E isso sobre isso é 1 mais E. Ok? Aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse cara ali, vai cortar, esse vai cortar com desse e esse vai cortar com esse. Vai sobrar o quê? H. H de T. Esse aqui é porque eu fiz... Ó, tá vendo? Quando eu calcular a deriva... Cadê meu Z? Eu tenho ele em algum lugar aqui? Não, não tem lugar nenhum. É só para lembrar aqui. Ó. 1 mais Z é igual a 0 sobre A. Tá? A E. Quando eu derivar esse cara em relação a T0, vai ter a derivada desse, vezes esse, né? Menos a derivada disso aqui, é menos porque a derivada desse cara vai dar um menos 1, esse cara ao quadrado e tal.
certo? Ou seja, eu posso reescrever essa expressão assim. A minha função de Hubble, lá no meu objeto que está emitindo, lá no passado, ela vai ser igual a minha função de Hubble hoje, vezes 1 mais o z do meu objeto, menos dz dt, zero. Tá? Eu só peguei essa expressão aqui, igualei esse cara aqui e isolei esse aqui. Se eu conheço minha função de Hubble, digamos que eu pego 1 milhão desses objetos e vou avaliando quanto que esse redshift desses objetos muda no tempo. Eu vou ter um sample, né, eu vou ter uma amostra de vários valores de H como função do tempo. Então eu vou conhecer minha função de Hubble. Basicamente eu vou conhecer tudo que eu gostaria de conhecer sobre a minha cosmologia de fundo. Só que para isso eu preciso medir isso aqui. E para eu medir esse cara aqui, primeiro eu preciso descobrir quanto que o espectro muda no tempo. Em um dia esse negócio, sei lá, o espectro varia 10 a menos 40, entendeu? Em relação à posição original. Então, para eu medir isso, eu preciso conseguir medir o espectro com 40 casas de precisão, que ninguém vai conseguir. Eu me perdi o que aconteceu com o DTE e DT0. Eu substituí. Substituí aqui. Aí o A0 cortou com esse e o AE cortou com esse. Certo? Então eu consigo agora uma medida super limpa de cosmologia de fundo. Certo? Isso aqui é... se um dia a gente conseguir medir isso aqui de fato, levando em consideração todas as dificuldades da precisão que a gente tem que fazer isso, do tempo de telescópio, porque todo dia, ou todo mês, ou todo ano, eu tenho que ficar olhando para o mesmo objeto, medindo ele, tá certo? E não tem que ter evolução no objeto, o objeto também não pode parar, mudar um pouco o espectro porque ele está evoluindo. Então, é uma série de dificuldades astrofísicas e astronômicas complicadas, né? Mas se a gente medir isso aqui vai ser muito legal. Eu já ouvi falar desse negócio, mas eu não entendo por que é tão importante medir esse script. Basicamente o seguinte. Aqui eu tenho uma integral em Z, em H, tá certo? Aqui eu não tenho integral nenhuma. Aí você fala, bom, mas e daí? Do ponto de vista de análise de dados, essa integral aqui faz com que a observação de uma distância cosmológica dependa do seu modelo em toda uma faixa de tempo. Então, digamos o seguinte, essa aqui é uma função, eu estou calculando, eu tenho um certo objeto que está a um certo redshift, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha função H, eu tenho Z, e digamos que o meu H ele vai geralmente aumentando, né? Então, essa integral é basicamente essa área aqui. Eu medi uma certa distância, então o meu modelo teórico ele tem que estar uma certa área que vai coincidir com aquela distância. Sim, você está falando que por causa vai ter novamente depende do modelo daí desperdiçar Nessa integral. Certo? Se o meu modelo fosse assim, ó, de forma que essa área aqui compensa exatamente essa outra área aqui, ele é da mesma distância. Mas o meu modelo é totalmente diferente. Então a relação entre a função de Hubble e os dados fica mais degenerada. Existem mais modelos que vão prever a mesma distância. Tá certo? Enquanto aqui não. Certo? E quando você considera a relatividade geral, você vai ver que o H está associado diretamente à densidade de energia. Então medir isso aqui é a mesma coisa que medir instantaneamente a densidade de energia no universo. E não uma integral da densidade de energia. Você sabe exatamente qual é a densidade de energia do universo naquele instante. Então é muito mais poderoso. Tá certo? Toda vez que você integra, você embola, não sei se tem a melhor maneira de falar, você mistura várias características do seu modelo e a sua previsão agora depende dessas características misturadas. E aí você acaba tendo que várias diferentes combinações daquelas características dão o mesmo resultado que você quer. Certo? Pode me explicar de novo como visualizar esse redshift, que é aquela derivada ali? Tipo, a variação do redshift com o tempo observado, beleza, mas, tipo assim, eu tô vendo, tô medindo, inferindo, como que eu tenho essa noção do redshift do objeto variando? Você mede. Essa variação do espectro do lambda. Você pegou o espectro e mediu, aí ele tem um pico aqui de uma emissão qualquer.
Aí você pegou esse pico e caracterizou bem. Ele está aqui em 20 electronvolts. Aí amanhã você mediu, aí esse pico agora está... Amanhã, sei lá, 10 anos depois você mediu, esse pico está aqui. Aí você supõe que essa variação seja linear, por exemplo, e aí você descobre aqui quanto é que é essa variação em 10 anos, descobre uma velocidade e calcula isso aqui. Mas você tem que ficar olhando para o mesmo objeto e medindo o redshift dele de novo. Certinho? Deixa eu tomar uma água. Ok. Então, eu já tinha falado isso aqui para vocês, mas eu vou citar novamente. No livro do Weinberg, ele faz uma discussão mais profunda sobre essas coisas. Eu aconselho vocês darem uma lida, tá? Mas eu não vi nada que valesse a pena dar em aula, tá? Parallax, né? Então você tem aquela coisa, né? Você está aqui... Parallax. Então, você tem o Sol aqui, você tem os dois extremos da órbita da Terra, aí você tem um objeto aqui, tá certo? Você vai medir, vai olhar esse objeto no céu, aí você olha depois de 6 meses, olha de novo esse objeto no céu, e você vai ver que, se você considerar que aqui no fundo, aqui o fundo é bem fundo, tá? Você tem galáxias de fundo, então você vai ver que ora o seu objeto parece estar perto dessa galáxia, e quando você olhar de novo, ora o objeto parece estar perto dessa outra galáxia aqui. Isso é o parallax, certo? Então você consegue fazer medidas de distância medindo basicamente esse ângulo aqui. Ok? Aí você infere a distância, porque você conhece muito bem essa distância aqui, são 2 unidades astronômicas, uma coisa que a gente mede bem, e a partir dessa calibração de 2 unidades astronômicas, a gente sabe o máximo que a gente consegue medir via parallax, tá certo? Então, isso é uma das medidas locais que nos permite, então, inferir H0, inferir aquelas coisas todas, certo? Outra coisa é movimento próprio. Então, se você conhece, por alguma razão, a velocidade peculiar de um objeto, né, você pode medir aquele objeto se movendo no céu, você conhece a velocidade, você mede esse cara aqui, e aí você infere a distância. Tá certo? Mas tem que ter um modelo. Digamos que você está vendo, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, porque eu não trabalho com esse tipo de observação, mas sei lá, você vê como é que tem uma estrela se movendo numa galáxia, não sei, alguma coisa assim. Tem as curvas de rotação de galáxias, né? Então a gente mede isso aqui. Então, você pega as estrelas se movendo dentro de uma galáxia, você sabe a velocidade que ela está, e você consegue fazer isso aqui, certo? E a luminosidade, que a gente já discutiu bastante. E como a gente usa muito com supernova, eu quero dar mais um detalhezinho para vocês aqui. Então, a gente já tinha visto a distância da luminosidade, que ela tem a ver com a medida de fluxo, né? Então, a medida de fluxo está associada ao fluxo observado aqui. Esse fluxo observado tem a ver com o fluxo emitido dividido pela área, 4π dl quadrado. Tá certo? Na verdade, essa aqui é a definição, né, da nossa distância de luminosidade. Só que por razões históricas, se vocês quiserem pesquisar um pouco isso, é interessante, vocês vão ver que os caras, no passado, na verdade, no passado mesmo, assim, tipo 2.000 anos atrás, eles mediam e classificaram olhando. Não, essa aqui é do tipo 1, aquela ali é do tipo 2, aí ficavam nessa. E eles fizeram uma escala, né? E calhou que essa escala coincide com uma certa escala logarítmica, tá certo? Por alguma razão, nossos olhos, né, nosso cérebro, junto com os nossos olhos, classificam as coisas em escala logarítmica, tá certo? E ela basicamente diz que você pode medir a luminosidade observada e ela vai ser proporcional a uma coisa assim, 10, menos 2m sobre 5. Tá? Pessoal, isso é um ajuste, tá? Esse m aqui é o número que os caras davam para os objetos a partir do que eles achavam que é um objeto 1, 2, 3, 4 em luminosidade, tá ok?
Ou seja, uma coisa baseada na nossa fisiologia praticamente. Então, é por razões históricas que a gente usa essa escala, tá ok? Mas a ideia é que tinha catálogos baseados nessa medida. Isso. Isso. Foi reciclado, só que já era feito com essas medidas. Exatamente. Tá. E aí o pessoal associou coisas que você mede com células fotossensíveis com aquelas escalas que foram feitas lá no passado, para 2.000 anos atrás. Talvez para honrar os caras que tenham começado a fazer, não sei. Ou se tinha alguma utilidade além dessa. Talvez para aproveitar os catálogos, as coisas não se moveram tão rápido como se movem hoje, né? Então, talvez há 50 anos atrás, ou 100 anos atrás, se quisesse manter os catálogos ainda, usar os catálogos, você não tinha o recurso para refazer os catálogos todos. E como eles foram todos historicamente foram feitos desse tipo, dessa forma, você mantém, né? Então, você adota o mesmo tipo de escala de escalonamento, né? Então vai ser uma coisa também proporcional. Eu não dou todos os detalhes aqui, pessoal, porque isso aqui é só para a gente entender de onde vem, tá? A fórmula que eu vou chegar aqui no fim, porque a fórmula que vocês vão ver dentro do computador implementada é essa. Então, basicamente o que acontece é que, como eu estou falando para vocês, razões históricas e fisiológicas, a gente tem essa relação aqui, tá? A gente associa, uma magnitude, né, associada ao fluxo emitido e àquela observada, tá certo? Isso se traduz nesse M minúsculo e M maiúsculo, ok? E por conta disso, a gente tem que DL, né, botando todas as unidades, fazendo tudo bonitinho, você vai encontrar que isso aqui vai ser 10 vezes 10 elevado a M menos M maiúsculo dividido por 5 parsecs, certo? Ou seja, tudo isso que eu estou falando culminou nessa associação entre a distância e a luminosidade, tá certo? Que está aqui, e esses dois números aqui, que eu falei para vocês. Então você isola uma coisa na outra, bota todo mundo junto, claro, quando você dividir um pelo outro, vai aparecer a divisão desses números, que vai dar a soma, vai dar a subtração desses M maiúsculo e M minúsculo, e é por isso que você tem esse cara aqui, ok? Imagino que em algum momento a coisa se padronizou nesses 10 parsecs aqui. Inclusive porque, se vocês olharem o parsec, ele hoje é um número fixo que é baseado na nossa determinação de uma unidade astronômica que regularmente o IAU, né, providencia para todo mundo. Okay? Bom, você reescreve isso aqui para encontrar quem é M menos M maiúsculo, certo? E isso aqui vai ser 5 log na base 10 de DL dividido por 10 parsecs, que é esse 10 parsec aqui, tá certo? Só que frequentemente na cosmologia, isso aqui vale talvez mais para astronomia, mas para cosmologia as nossas escalas de medida estão na ordem de megaparsec, tá? Então, no computador a gente implementa isso aqui em termos de megaparsec. O que dá a diferença é que é o seguinte, aqui a gente define μ como sendo o módulo de distância, tá certo? Que nada mais é do que 5. Então, ó, se eu quero sair de 10 parsecs para 1 megaparsec, eu tenho um fator de 10 à quinta, né? Porque para ir de 10 para mega, tem um fator de 10 à quinta, eu multiplico e divido, tá certo? O que eu multiplico eu tiro, vai ficar log na base 10 de 10 a 5, que é 5, né? 5 vezes 5, 25, então isso aqui vai ficar log na base 10 de DL sobre 1 megaparsec mais 25. E esse é esse mais 25 mágico que aparece lá no computador, que se você não souber essa história, que você não entende onde é que veio, certo? Eu me perdi nos expoentes. O Lzinho é N? M de Maria e o outro é M de Maria maiúsculo. Tá. Mas são duas escalas, um para cada um? Isso, não é escala, né? É só uma reparametrização. Você está reparametrizando em termos de um negócio de escala logarítmica. Então você vai descobrir lá frequentemente que esse cara aqui para supernovas vai ser tipo menos 19,1, menos 19,2. É 1 megaparsec que tem embaixo. Oi? É 1 megaparsec? 1 megaparsec, isso. 1 megaparsec. Certo? Beleza? Bem, hoje medimos H0
Então, a medida do RIS mais moderna é 73,04, mais ou menos 1,04. Tá certo? E essa unidade aqui, pessoal, é quilômetros por segundo por megaparsec. Tá certo? Então é como se a cada megaparsec a coisa ficasse a 73 km por segundo da gente, se afastando. Esse é o Planck, né? Não, exatamente. Aqui, essa é uma medida local, ok? Significa que eu estou medindo isso aqui baseado em objetos de baixo redshift. Estou medindo coisas até redshift 2. 2 eu estou exagerando muito, tá? A maior parte dos dados que são usados para medir isso aqui são cefeidas próximas. Mas o problema é que, como eu estou falando para vocês, eu estou aqui. Até aqui eu meço por paralaxe, tá certo? Aí eu calibro coisas aqui, ou seja, eu conheço o paralaxe e conheço essas cefeidas, que são estrelas que têm umas oscilações bem regulares. E aí eu sei que aquilo ali é uma cefeida olhando para como que aquelas oscilações se dão no tempo. Aí eu calibro a magnitude absoluta das cefeidas usando isso e usando o paralaxe local. Agora eu encontro uma cefeida aqui. Eu não consigo mais medir por paralaxe, mas eu consigo observar ainda a oscilação. Então, através da oscilação, eu uso o modelo que eu calibrei aqui para encontrar a cefeida aqui. Aí eu meço a distância, tá certo? Esse é o que a gente chama de escada cosmológica, ela é bem mais complicada do que isso que eu estou falando, tá? Eu não entendo 10% dessas coisas. Então, são vários passos. Aí você calibra um, aí do um você calibra o outro, aí você usa isso para calibrar o próximo, e aí você vai calibrando essas coisas todas, medindo os objetos e medindo suas distâncias, e aí você encontra esse número aqui. Certo? Então, isso aqui acontece nessa cosmologia local. Ok? Agora você vai fazer outra coisa. Você vai calcular o espectro das anisotropias da radiação cósmica de fundo. Só que isso aqui, pessoal, é distância associada a Z 0,1. Ok? Radiação cósmica de fundo está em Z igual a 1080. Certo? E aí eu não meço mais H diretamente. Eu vou fazer a medida das anisotropias da radiação cósmica de fundo. A gente vai chegar até o fim do curso a discutir um pouco mais isso. Mas eu vou medir as anisotropias da radiação cósmica de fundo e vou fazer a previsão teórica dessas anisotropias, que depende de um modelo extremamente complicado, que depende da resolução de umas equações de Boltzmann extremamente complicadas, numericamente, e que nessas equações de Boltzmann aparece H0 aqui e ali. Certo? E aí eu vou encontrar qual é o H0 que é compatível com aquelas anisotropias. E aí eu vou encontrar aqui H0, aí eu não peguei o número exato, tá? Mas é uma coisa da ordem de 67. Eu não entendi, acho que eu perdi. Qual é a diferença dessa medida de H0? De uma forma simplista, essa medida aqui é o H0 necessário para que o seu modelo ajuste alguma coisa que aconteceu lá em redshift 1080. Enquanto o outro que você colocou é local, é o que a gente mediu para esse Z0,1. Exatamente, certo? Não se sabe se é essa a razão da disparidade, certo? Ou qual é. Mas isso aqui já é um problema, tá? Porque isso aqui está mais de 5 sigmas de distância um do outro. Já é uma coisa que é muito improvável de acontecer ao acaso. Não é totalmente improvável, mas já é bastante improvável. Pode ser que a gente tenha dado um azar, tá certo? Agora, veja, pessoal, como é que eu posso explicar isso para vocês? Vamos fazer um desenho aqui. Pode falar. Só repetir os passos que você comentou para a gente ficar o H0 Planck. Então, a gente escreveu bastante Boltzmann, aí o H0 ia aparecendo as equações de Boltzmann, isso ia gerar um espectro que a gente observa. Tem mais algum passo? Então, basicamente você tem as equações de Einstein, certo? E você tem aqui uma FA. Então, esse índice A, ele vai ser neutrino, fóton, elétron, próton, nêutron, vai ser todos os elementos químicos que existem no universo ou que existiam em abundância relevante durante essa fase do universo quente, tá certo? Então, você vai ter umas equações de Boltzmann para esse negócio, vai ter, tipo, sei lá, igual a um termo de colisão,
certo? Aí você pega essa equação de Boltzmann aqui, geralmente aqui você coloca o espalhamento Thomson, tá certo? E você tira o tensor energia-momento com uma integral de FA Pmi Pni d4p. Então, tá vendo? Você tem as equações de Einstein e você só consegue fechar as equações de Einstein com uma equação para o tensor energia-momento. A equação do tensor energia-momento ela é inferida através da equação de Boltzmann. Tá? Inferido como? Você encontra a equação para F e a partir da equação para F você faz essa integral aqui e encontra a equação para o T. T-mili. Certo? Basta, né? Você encontra. Ou dá para fazer um monte de coisa aqui, tá? Você faz expansão em harmônicos esféricos, ou você faz uma expansão em tensores simétricos sem traço. Tem um infinito de possibilidades para fazer isso aqui. Na prática, a gente acaba com um sistema de 30 a 40 equações diferenciais ordinárias para cada modo K que você resolve no computador. Certo? E é a parte mais custosa de toda a análise cosmológica. Então isso aqui é o que toma basicamente 4 segundos de todo cálculo de verossimilhança numa análise de cosmologia. Isso é caríssimo, né? Porque você precisa às vezes calcular entre 6 e 20 milhões de pontos. Então é 6 ou 20 milhões vezes 4 segundos por núcleo de computação, né? O que é caro. Isso para cada teste de uma hipótese. Então, eu quero fazer um modelo cosmológico com um ômega-k fixo igual a zero. Aí você faz esse negócio. Agora eu quero ômega-k livre. Aí você faz esse negócio. Agora eu quero com neutrino com massa. Aí você faz esse negócio. Agora eu quero misturar Planck com supernova. Aí você faz esse negócio. Então, tem todas as possíveis combinações de modelos, dados e dados, né? E cada análise dessa custa bastante. E avaliar se isso aqui ajustou, se deu certo, é muito complicado. São modelos de 20 parâmetros, às vezes, entendeu? Então, é toda é bastante custoso. Se um dia a gente conseguir melhorar isso aqui para uma ordem de grandeza, vai ter muito mais cosmologia sendo feita. Eu não sei se a gente vai conseguir. Talvez um dia alguém portar esses códigos para GPU, alguma técnica mais avançada para resolver as equações diferenciais, porque ela tem uma fase oscilatória muito custosa, né? Mas é parte importante, certo? Uma coisa que eu acho que não é nada a ver. Você escreveu a equação de Boltzmann dessa forma. Eu não tinha visto ela escrita assim. Ou se eu ouvi, eu não lembro. O que significa do jeito que ela está? Não vai Oswald de DFT, isso aí? Só que aquilo ali é o DFDT. Eu estou me perdido. Eu não estou lembrando. Mas o que é o TC no direito? É o termo de colisão. Tá. O termo de colisão é basicamente que você vai falar o seguinte. As suas partículas todas vão seguir geodésicas, exceto quando elas se encontrarem. Aí elas vão colidir com uma seção de choque do espalhamento Thomson. Aí você bota o espalhamento Thomson aqui, resolve a equação, né? E isso aqui é outra coisa que atrapalha bastante, porque basicamente o que isso vai fazer é que os fótons e os elétrons vão estar fortemente acoplados, porque o tempo todo eles vão estar batendo um no outro. Então, se tem um monte de fóton vindo para cá, é improvável que você tenha um monte de elétron vindo para cá, os fótons vão arrastar os elétrons. Né? E como você tem muito mais fótons, geralmente você tem 10 a 8 fótons por elétron, isso a gente vai chegar daqui a pouco, a gente vai ver que, na verdade, os fótons arrastam os elétrons e fazem que as velocidades dos elétrons e dos fótons sejam praticamente iguais. Tá certo? E isso é o que a gente chama de regime de tight coupling. Né? Se o Thiago realmente der Cosmologia 2 para vocês, ele vai ter que explicar isso para vocês, porque é parte importantíssima para resolver as equações de Boltzmann. Que esse regime é muito difícil de resolver numericamente. Porque quando você tem duas variáveis sendo levadas para o mesmo valor numericamente, isso causa uma série de problemas devido à finitude da precisão da máquina. Certo? Tem duas perguntas, uma delas. Você tem as equações diferenciais acopladas aí. Você tem equação de Acopladíssimas. equação de Einstein, né? São os dois monstrinhos. Mas a gente atualmente tem métodos computacionais para calcular... Em primeira ordem. No grupo que eu estava lá na Bélgica, tinha um aluno de doutorado, ou um pós-doc, que fez Boltzmann para a segunda ordem. Porque não é tão mais difícil, na verdade. Porque, basicamente, o que você tem é que a teoria de perturbação em primeira ordem é um funcional do fundo. Né? Ou seja, uma teoria de perturbação ela acaba funcionando como integrais funcionais da evolução do fundo. E a de segunda ordem, integrais funcionais da primeira ordem.
Então dá uma série de integrais complicadíssimas, mas não é tão difícil quanto resolver a original. Certo? Mas é muito mais lento. É tipo 1 hora. Aqueles 4 segundos viram 1 hora. Aí 1 hora vezes 6 milhões, ninguém faz. Entendeu? Uma outra dúvida que eu tenho é... Naquele campo ali, você está considerando, por exemplo, você está supondo curvas geodésicas, o que está tirando as partículas dessas direções geodésicas vão ser o termo de colisão. Isso. Mas, por exemplo, quando você considera, por exemplo, lá no plasma primordial, elétrons e muitas outras partículas, pegar elétron como exemplo, vocês consideram o campo gerado por essas partículas? Porque você vai ter Considera o quê? o campo eletromagnético gerado por essas partículas, porque de certa forma você é como se tivesse um efeito de auto-interação, porque esses elétrons que você está considerando, que tem uma função de distribuição para elas, está gerando algum campo eletromagnético no fluido. Isso não vai interagir também com os objetos geométricos, potências reais? Então... Basicamente o que você está falando é que... Porque eu sei que tem como a gente colocar isso sem ser equação de Boltzmann, a equação de Liouville, a gente coloca um campo externo. Mas o que eu estou perguntando é, a gente só ignora o campo gerado pelos... Não, a gente não ignora. Ele está considerado se você colocar o termo de colisão correto. Então a gente considera o campo gerado também por elas. Sim, porque basicamente você tem que botar um termo que vai ser a colisão das suas partículas que podem sair com fótons. E é por isso que dá o termo de Thomson aí, ou nada a ver? Isso. Na verdade, você descobre que o termo de Thomson é o mais importante. Mas, em princípio, você poderia botar outros termos de colisão aqui. Ah, então esse termo de Thomson já inclui o efeito eletromagnético. Isso. Ah, faz sentido. Isso tem que incluir. Tem que incluir. Agora, cuidado, isso é bem complicado, porque isso é perturbação. A perturbação acaba sendo mais fácil. No fundo, a gente faz usando mais teoria cinética, ou às vezes até termodinâmica direta. Então está tudo considerado lá. Quando você faz uma equação de Sarra de balanço entre prótons e nêutrons, quando você fala que mudou o balanço e tem mais próton e mais nêutron, é porque implicitamente você está considerando as interações fracas que transformam prótons em nêutrons. Só que você não precisa, a beleza da coisa, que a física nos permite fazer física, é que a gente consegue escrever essa equação de balanço, de abundância de prótons e nêutrons, sem ter que colocar a interação eletrofraca à mão. A gente não precisa resolver a eletrofraca para isso. A gente sabendo os níveis de energia, a gente monta uma coisa exponencial de menos energia sobre beta, igual a exponencial de menos energia da outra coisa. Você faz umas equações de balanço assim, e aí você sabe que o estado ligado do nêutron tem uma energia, do próton tem outra energia, e aí você usa essas equações de balanço para descobrir quanto que vai ter de próton e quanto de nêutron. E não interessa para a gente a reação fraca, porque o tempo dela é muito mais rápido que o tempo cosmológico. Tem essa hipótese adicional. Inclusive, você vai precisar ver muito bem ela, a gente vai precisar estimar isso, a seção de choque dessas coisas, porque a gente vai descobrir que o universo vai expandir, e aí essa abundância, ou seja, esse termo de colisão vai ser muito mais rápido do que o tempo típico, então você vai ficar nêutrons virando prótons e prótons virando nêutrons o tempo todo, só que o universo vai freando, porque o universo está expandindo, então ele vai começar a expandir mais devagar, tá certo? Por causa disso, vai ter uma hora que isso aqui não vai mais valer. Aí esse freio vai acontecer, aí você não pode mais usar termodinâmica, você não pode usar mais equilíbrio, você vai ter que usar teoria cinética. E aí você vai precisar estimar quanto tempo da reação eletrofraca e ver quando que você freia e para ver quanto que sobrou na sua abundância. Isso para a nuclear síntese que eu estou descrevendo agora é menos complicado. Na recombinação para calcular a radiação cósmica de fundo, nesse cara aqui, a gente vai ter que fazer tudo fora do equilíbrio. Então a gente vai montar a equação de Boltzmann para átomo de hidrogênio no estado fundamental, átomo de hidrogênio no primeiro estado excitado, átomo de hidrogênio no segundo estado excitado. Então, em princípio, você teria que pegar todos os átomos de hidrogênio em todos os estados excitados e ver qual é o F de cada um deles. Porque cada deles é uma partícula. Ou seja, um próton com elétron no estado fundamental é uma partícula. Um próton com elétron no segundo estado excitado é outra partícula. E aí você tem que ver a abundância dessas partículas. Você quer saber quantos prótons ionizados ou no estado fundamental você tem. Tá certo? A gente faz um modelo, a gente vai ver isso, é Hackfast, que é um código clássico para resolver isso. E você vai ver que lá eles fazem o átomo de 2 níveis só.
é só ionizado ou com um elétron. Certo? E aí você resolve a equação de Boltzmann e multiplica o resultado por 1.14, eu acho, que corrige o fato de você não ter colocado todos os estados. Mas aí tem outros códigos que colocam e vê que dá certo esse fudge factor. Que é Você falou que o último agora resolve no fundo sem perturbar. Ou... Não. O correto é você resolver a equação de Boltzmann com todos os estados. Mas a gente resolve a equação de Boltzmann com 2 estados só. Ionizado e não ionizado. O hidrogênio. Certo? Só que, obviamente, a gente está cometendo um erro. Porque a gente pode ter o hidrogênio em vários estados. Certo? Esse erro pode ser corrigido multiplicando o resultado por 1.14 ou uma coisa assim. Certo? Mas a gente vai chegar nos detalhes disso. Certo? Mas aí tem outros códigos que fazem essa conta e descobrem que para o nível de precisão que você precisa para calcular a radiação cósmica de fundo, fazer essa versão aproximada, que é o RecFast, é suficiente. Porque senão aqueles 4 segundos poderiam virar 6. Porque agora você tem que resolver... Porque toda vez que você muda o seu modelo cosmológico, você tem que recalcular tudo. Você tem que descobrir qual é o redshift da radiação cósmica de fundo, que seu modelo previu. Você tem que resolver todas as equações de Boltzmann aqui de fundo para descobrir quanto de hidrogênio, quanto de hélio que você tem. Tudo tem que ser resolvido o tempo todo. Entendeu? Você tem que fazer... Esse é um dos problemas da cosmologia. Ela envolve você resolver tudo o tempo todo. Toda vez que você muda o universo, tudo fica diferente. Então você recalcula tudo. Né? Só que você tem que fazer isso em menos de 4 segundos para conseguir fazer uma análise. Menos de 4 segundos é exagero. Hoje em dia pode ser um pouco mais. Mas você precisa fazer isso num tempo hábil, porque senão você não resolve no computador. Certo? Podemos seguir em frente? Então, a última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, ainda dessa parte de distâncias, né? Antes da gente entrar em dinâmica. A gente tem uma área que a gente chama de cosmografia. Então, a gente viu lá atrás, pessoal, que a nossa suposição de homogeneidade de isotropia nos levava a uma coisa assim. dt2 mais A2, que multiplica dr2 menos kr2 mais r2 d ômega 2. Tá certo? E nós acabamos de ver que a gente consegue calcular as distâncias assim, né? Distância cosmológica vai ser a integral de 0 a z de dz sobre h. Tá certo? Bom, pessoal, agora é o seguinte. Se eu conheço essa função aqui, eu conheço as distâncias, né? Essas distâncias estão associadas a essa métrica, que foi o que a gente usou para calcular todos aqueles desvios, né, aqueles transportes paralelos. E eu posso medir isso aqui, e inferir esse cara aqui. Tá certo? Se eu vou colocar, eventualmente, uma relação entre H, né, e o tensor energia-momento, isso aqui depende da dinâmica. Mas eu posso não querer fazer isso. Eu posso dizer o seguinte, o que eu consigo saber sobre o universo sem supor uma dinâmica para ele? Isso seria uma cosmografia, seria simplesmente olhar para o universo e tentar encontrar a cinemática das coisas, entendeu? E aí a gente faz isso, certo? Então, uma das maneiras de se fazer isso aqui é você pensar na expansão do redshift, né? Isso aqui vai ser A0 sobre A, menos 1, e você pode recalcular esse negócio aqui assim. Isso aqui, se expandir em T igual a T0, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar menos H0T menos T0, mais 1 meio de Q0 mais 2 T menos T0 ao quadrado. E aí você tem os outros termos aqui de uma expansão de Taylor, certo? Aí você poderia falar o seguinte, se eu meço esse número aqui e esse número aqui, eu sei basicamente o que está acontecendo com o meu universo. O que está acontecendo aqui? Quem é essa última coisa que você falou? Então, eu estou expandindo em Taylor esse cara aqui. Ah, eu esqueci de botar quem é o cara, peraí. E aí eu expandi em Taylor e vou encontrar
que o primeiro termo da expansão vai ser H0 vezes T menos T0, menos H0 T menos T0, e aí depois eu vou encontrar um termo de segunda ordem, que vai envolver derivadas segundas disso aqui, que eu reescrevo assim de uma forma conveniente para mim, onde Q0 é o que a gente chama de parâmetro de desaceleração, que é H0 ao quadrado, a 2 pontos calculado em 0, dividido por A0. Certo? Só uma questão de nomenclatura. Isso que você falou, cosmografia independe de modelo. Depende de dinâmica, Ah, porque depende do modelo homogêneo isotrópico. Esse era o meu ponto. Porque quando você fala modelo, você já está... De modelo de dinâmica. Beleza. Isso. Na verdade, a gente está explorando agora, inclusive com o Thiago, algumas técnicas para fazer uma cosmografia que faça menos hipóteses ainda aqui. Certo? Para você tentar medir a anisotropia diretamente, supondo menos coisas sobre a forma da métrica. Certo? Bom, então você faz isso. O Q0 é o parâmetro de desaceleração. Desaceleração, exatamente. Né? Ok? Então veja, eu posso olhar para o céu, eu tenho essas, digamos que se o meu T for pequeno em relação a T0, eu posso fazer essa aproximação aqui, né? E encontrar o meu Z em função disso aqui, eu posso integrar, posso calcular a distância, posso fazer tudo aqui como função de H0 e Q0. Tá certo? O problema é que frequentemente você não sabe o raio de convergência desse negócio aqui. E aí tem um problema sério da cosmografia. As pessoas usavam essas fórmulas até ordem, sei lá, 3, 4, e faziam ajustes para redshift indo até 2. Tá certo? Só que se você não sabe o raio de convergência de uma série de Taylor, se você estende, mesmo que você bote todos os termos da série, se ela estiver fora do raio de convergência dela, você pode botar todos os termos, não adianta nada. Pode falar. Pode lembrar como a gente calcula o raio de convergência da série de Taylor? Raio de convergência da série de Taylor. Não tem forma fechada. É porque, na verdade, o raio de convergência está associado às características da sua função. Certo. Entendeu? Então, A gente vai ter que ter a função, né? Então, isso. a gente não vai dar para obter. Supondo que eu tenho a função, não lembro como que calculo. Deixa eu te dar um exemplo, talvez, para iluminar um pouco aqui. São técnicas de depende de função técnica. Exatamente, mas eu acho que vale a pena dar um exemplo para, como é que se diz, te dar uma luz de como isso pode ser uma coisa perigosa. Então, pensa que exponencial de x é igual a somatório de x elevado a n sobre n fatorial. Certo? Quantos termos... Aqui a gente sabe que essa função aqui, no caso, ela tem um raio de convergência infinito. Tá certo? Você pode botar o número x que você quiser aqui, não interessa, esse negócio vai sempre convergir. Tá certo? Agora, quantos termos na série você precisa colocar para convergir? Digamos que o seu x seja 10 a 800. Será que esse negócio converge? Porque, bom, parece que 10 a 800 é bem maior do que 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. Mas ainda não é infinito. Então, Eu sei que não. eu posso perguntar que converge no primeiro, né? Não converge. Não, imagina. O primeiro termo vai ser 1. O próximo vai ser 10 elevado a 800 dividido por 1 fatorial. Aí você fala, será que isso aqui é uma boa aproximação para uma exponencial? Vamos ver. O próximo é 10 elevado a 1600 dividido por 2 fatorial. Bom, agora eu dividi por 2. Logo esse número vai ser menor que esse? Não, ainda não. Então demora um pouco mais, entendeu? Aí você vai descobrir que o fatorial sempre ganha da potência. Por mais absurda que seja a sua potência, o fatorial sempre ganha dela. Tá certo? Mas demora um bocado. Você vai descobrir que isso vai acontecer lá quando você tiver 800 fatorial. Provavelmente 800 fatorial já é maior que isso aqui. Quer dizer, como é que é a aproximação de Stirling mesmo? N fatorial. Exponencial do log de n fatorial, que isso aqui é para n grande, a exponencial de n log de n menos n. Né? Fazendo a aproximação de Stirling. Então, você vê que quando eu tiver na roda de 800 aqui, o meu 800 aqui já vai ganhar desse cara aqui.
Mas eu preciso de 800 termos na minha série para encontrar, para que os termos comecem a ficar menores e eu consiga encontrar a convergência da minha série, entendeu? Então, mesmo antes do raio de convergência ser um problema, isso aqui já é um problema. Porque, você veja bem, esse treco, na hora que começar a convergir, eu estou pegando uma coisa que é 10 elevado a 800 elevado a 800 dividido por 10 elevado a 800 vezes log de 800. Você vê que é um número bem grande, bem maior que esse. E bem maior que esse já. Então, esses primeiros termos da série são irrelevantes para o resultado final. Os termos mais importantes estão lá no meio. Ficam irrelevantes mais para a direita e irrelevantes mais para a esquerda. Então, às vezes, você faz uma expansão dessa aqui, ó, achando que está fazendo alguma coisa útil, mas se sua convergência estiver acontecendo entre o termo 15 e o 25, esses números aqui eles dão uma péssima aproximação do que está acontecendo. Certo? Depois disso, não usar essa técnica. Você não usa a série de Taylor. Por isso que no trabalho que eu fiz lá com a Mariana em 2015, a gente usou outras técnicas de interpolação. Porque aí você não faz uma técnica em que você está estudando a função, ou a estrutura, digamos, aproximada da função. Você está supondo uma aproximação para ela. Certo? Então você vai fazer uma spline, você vai fazer uma aproximação de funções radiais de base, e aí você reconstrói a sua função. E aí tem toda uma literatura complicada sobre reconstrução de funções. Certo? E é isso. E aí, bom, a gente tem o parâmetro de desaceleração. O próximo que a gente tem é o jerk, que é o J0. E eu não sei por que jerk. Eu sei que é porque é tipo um arranque, né? Mas também é um insulto em inglês. Então é H0 ao cubo, é A0 3 pontos sobre A. Né? E seguindo o padrão, o próximo aqui é o snap, que é o S, que é com a derivada quarta. Certo? Mas segue o mesmo padrão. Certo? Então a gente tem o Q, J e S, além do H0. Okay? E se você estiver se restringindo a objetos de baixíssimo redshift, você usar esse tipo de aproximação para sua cosmografia é bom, mas se você quiser usar supernovas, até redshift 2 e tal, você tem que fazer uma reconstrução, e aí usando técnicas de reconstrução de função que a coisa fica mais complicada. Você deu a entender então que redshift de supernova e as últimas coisas são altos. É porque você tem as low Z, as de baixo Z, que geralmente ficam ali até 0,1, 0,2, já são altas, até altas na verdade, mas você tem as supernovas mais profundas, né? Que essa é onde tem informação mais relevante sobre esses outros números, né? O Q0, o J, né? E a evolução. Se você quiser estudar energia escura, você precisa dessas supernovas. Porque a informação da energia escura está aqui. Você mostra que esse cara aqui ele vai ficar negativo devido à presença da energia escura. E se nunca tiver energia escura, ele nunca é negativo. O que é natural, né? O universo está sempre atrativo quando você não tem energia escura. Ou nada que viole a condição de energia forte. Certo? Depois vou falar um pouco mais sobre cosmografia para vocês. E por muito tempo, isso o livro fala também, fala que a cosmologia foi a busca por dois números, ou seja, entender quem é esse cara e quem é esse cara aqui. E por isso que no começo do milênio, né, em finalzinho, 1900 e alguma coisa, 1998, né, que foi a primeira observação de supernova, ou o primeiro modelo de supernova, em diante a gente começa a ter energia escura, justamente porque o pessoal começa a medir esse negócio aqui, começa a dar um número negativo. Aí você fala, ué, como é que o parâmetro de aceleração não é mais disso? Você vê que ele foi batizado assim porque ninguém esperava que ele fosse o parâmetro de aceleração, né? Mas aí você descobre que ele é o parâmetro de aceleração. Mas, Demetrio, sobre a sua pergunta, que eu acho que eu não terminei de responder, a gente teria que pensar um pouco sobre quais são as restrições que você tem que colocar sobre o seu fator de escala para que as equações de Einstein façam sentido, para saber, então, digamos, precisa ser suave, precisa ser infinitamente diferenciável. Aí você já sabe mais ou menos o que vai acontecer com o raio. Para a equação de clima, ela vai ter que ser de classe C2, né?
Mas talvez tenha outras restrições, porque tem às vezes umas coisas que aparecem mais complicadas nessas resoluções. Para a equação ser de uma classe, precisa ser às vezes C4, C5, entendeu? Então tem que pensar um pouco se tem alguma restrição assim. E além disso, além do problema do raio de convergência, tem isso que eu estava te falando, tem um problema de que o raio de convergência pode ser infinito, mas mesmo assim você às vezes precisa de muitos termos para encontrar uma aproximação boa para o seu resultado. E você não tem controle, esse você tem menos controle ainda, entendeu? Mas é isso. Eu não sei, eu tenho a impressão que mesmo que colocar mais hipóteses lá de T vai ser bastante, porque mesmo supondo uma coisa mais forte, porque é de classe infinito, você pode ter função de classe infinita em linha analítica. Sim, e sim. das funções analíticas, você vai ter infinitos com infinitos vai de convergência diferente. Sim, sim. Eu acho que tem que colocar muita restrição e você Sim. conclui isso. No trabalho de reconstrução, uma coisa que eu quero refazer, eventualmente, é encontrar uma classe boa de funções, encontrar uma base nesse espaço e fazer reconstrução não só usando dados. Eu pego uma base nesse espaço de possíveis fatores de escala, simulo os dados tais como eles seriam para cada elemento dessa base e reconstruo usando minha técnica e vejo se minha técnica é capaz de reconstruir não só os dados como a gente vê, mas se ele seria não enviesado e com baixa variância para reconstruir qualquer possibilidade. Porque uma coisa é você fazer o seguinte, você tem digamos, você está querendo reconstruir, você tem uns pontos assim que são as distâncias cosmológicas que você mediu, tá? Essas barras de erro aqui. Basicamente isso aqui que a gente vai ter, as barras de erro ficando meio pequenininhas. E aí você mede as distâncias cosmológicas aqui, certo? Aí você reconstrói essa curva a partir desses dados aqui. Aí você mostrou que sua técnica é boa, ela reconstruiu a sua curva aqui, porque você usou uma curva fiducial, ou seja, uma curva dada, simulou dados e viu que a sua reconstrução bate com a sua curva, certo? Agora, se o universo for assim, e gerasse pontos assim, será que a sua mesma técnica seria capaz de ajustar essa curva? E se seu universo fosse assim? Assim eu estou exagerando, tá? Mas se fosse uma coisa mais esquisita, será que seria capaz de reconstruir isso aqui também? Então, a pergunta é, será que existe uma boa maneira de classificar todos os tipos de universos razoáveis, simular todos eles e ver se sua técnica seria capaz de reconstruir todos eles? Porque a gente não pode pressupor uma classe muito restritiva, porque senão a sua reconstrução não tem validade. Né? Então a sua reconstrução é tão boa quanto ela é capaz de reconstruir coisas que você não sabe quais são. Porque para, digamos, num pensamento circular, de que eu sei que é assim, então estou provando que se eu sei que é assim, então é compatível com aquilo que eu já sabia, né? Não é um teste tão profundo. E muitas coisas que se faz na cosmologia acaba sendo um pouco circular. Né? Você pressupõe que aquilo que você está fazendo está certo, e aí você mostra que o resultado é compatível com a sua hipótese original. O que não é zero, tá certo? Mas também não é 100. Né? Bom, então, nesses últimos 2 minutos eu vou falar só uma coisinha rápida para vocês, para a gente começar a pensar sobre dinâmica, tá? Antes de falar sobre dinâmica, eu falei para vocês sobre interpretação de traço? Não. Tá. Então, o que é um traço de um operador? Então, vou tentar convencer vocês de que a gente consegue interpretar o traço de uma forma razoável. Tá? Então, pensa numa rotação. R, A, B. E pensa que ela é dada assim. Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, 0, 0, 0, 0, 1. Tá certo? Então, uma rotação no plano x e y com ângulo θ. Certo? Quanto é que é o traço disso aqui? Né? 2 cosseno de θ mais 1. Bom, o que acontece com esse número aqui? Quanto que ele pode ser? Qual o menor valor que eu posso ter aqui? Então esse negócio aqui vai ficar entre menos 1, traço de R, e 3. Como é que eu faço para ter o maior traço possível? É o 0, né? Quando eu tenho 0, eu tenho identidade. E dá meu maior traço possível.
Quando eu tenho isso zero, o meu maior é quando o θ é igual a zero, e isso aqui vai ser igual a 1, né, que é o... Peraí. Isso. Quando o meu θ for π sobre 2. Tá certo? Então vai ser 0, 0 e vai ser 1 aqui. Tá ok? O que acontece nesse caso? Eu estou medindo, ó, R1, 1, mais R2, 2, mais R3, 3. Tá certo? Isso aqui está me dizendo o seguinte: quanto que a componente 1 do vetor que vai ser transformado por ele vai sobrar na mesma direção onde ela estava. Então, se eu tenho um vetor na direção x, o quanto que ele vai ficar na direção x? Quanto que a componente dele na direção 2 continua na direção 2? E o quanto dele na direção 3 continua na direção 3? Tá certo? Né? Ó, veja. R, aí eu boto aqui A, B, VA. Né? Isso aqui vai me dar o meu V' B. Tá certo? Então você vê que se o meu VA tem um certo valor, o meu V1 tem um certo valor, então o meu V'1 ele vai ter um valor que veio do 1 original, que é proporcional a isso aqui. Certo? Então isso aqui é o quanto que sua transformação está deixando aquela componente fixa. Tá certo? Ela na direção dela. Está mantendo ela. Tá certo? Então você vê que quando é identidade, eu estou mantendo as 3 direções fixas. Certo? Quando eu tenho uma coisa aqui, que eu tenho 0, 0, 1 e menos 1, eu estou simplesmente mudando totalmente a 1, totalmente a 2, por isso ele contribui com 0, mas eu não estou mexendo nada na 3. Tá certo? E você sabe que o traço do operador é independente do sistema de coordenadas que você usa, você bota ele. Tá certo? Ou seja, o traço aqui não depende dessa base que eu usei. Eu posso fazer qualquer mudança de base e o traço vai ser igual. Certo? Então, essa é uma informação sobre a característica do operador em manter certas direções fixas ou não. Quanto que ele muda uma direção. E só para terminar. E quando é negativo é porque ele pode inverter a direção. Então, um traço totalmente negativo seria o traço de alguma coisa que não muda as direções, mas inverte a direção. Não muda a direção, mas inverte. Mantém o sentido, mantém a direção, mas inverte o sentido. O que eu ia perguntar, se eu visualizei direito, é o efeito que isso ia dar sobre uma figura, sobre vetores. Porque, por exemplo, se a gente pega uma circunferência, né, com os vetorzinhos, enfim, não é? Eu sei que se o determinante do operador de transformação, o maior que 1, por exemplo, ele vai aumentar a área. Se eu tiver um traço diferente da unidade, ele ia transformar isso numa elipse, por exemplo? No sentido... Não. Ia ser tipo uma rotação, né? Pode ser uma rotação. Entendi. Então, se fosse... Mas você pode ter as duas coisas, né? Porque Uhum. o meu traço podia ser assim, 5, 5, 5, tudo o resto 0. Então ele não está mudando nada. Mas se você, digamos, normalizar a sua transformação, dividindo por esses 5, né? Na verdade a gente acaba dividindo pelo próprio traço para ter uma coisa tipo 1, né? Para normalizar a unidade. E aí você tira isso, certo? Mas é o quanto que a direção permanece. Então, quanto maior o traço, mais a direção permanece. As direções permanecem. Um outro exemplo, talvez para ilustrar melhor, é esse aqui. Pensa na seguinte rotação. Eu tenho aqui uma rotação que está saindo aqui no eixo, tá certo? Ela está a 45 aqui e 45 aqui. E ela vai fazer o seguinte, aqui é Y, aqui é X e aqui é Z. Só lembrar como é que eu fiz. Tá, aí Z vai para X, X vai para Y e Y vai para Z. Tá? Então eu estou pegando isso aqui, estou fazendo assim. Tipo aquele negócio de cristalografia que a gente faz. Essa matriz que faz isso aqui, vê se vocês acreditam em mim, ela é assim, ó. 1 significa que o Z vai para X. Aqui eu tenho o Y vai
o x vai para y, tá certo? E o y vai para z. Basta ver aqui, ó. Tá certo? Isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual, basta ver aqui, ó. VZ, VX, VY. Tá certo? Então ele está fazendo aquilo que eu te falei. Agora, quanto é que eu traço desse cara? É 0. Porque ele não está deixando ninguém quieto. Ele está mexendo em todas as direções. Nenhuma delas fica parada. Por isso que ela tem um traço 0. Tá certo? Mas isso é uma função. Se o operador não é uma função. Então, qual a diferença desses operadores, né? Você pode ter um operador aqui que vai ser determinante, sei lá, determinante da sua matriz M é igual a 32, tá certo? Você divide por 32, tá certo? Para ter uma coisa tipo Tá. É um pouco mais complicado que isso. É porque os operadores que eu vou mostrar para vocês, eles estão mais próximos de rotação. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é sobre o traço do tensor de Riemann, para que vocês entendam um pouco o significado do tensor de Hit. Certo? O tensor de Hit ele vai estar nessa interpretação aqui. Ele tem a ver como um aspecto da curvatura em deixar as coisas quietas ou não. Certo? Por isso que é uma boa medida de curvatura. Tensor de Hit. Certo? E aí, o tensor de Hit eu vou mostrar para vocês que ele necessariamente é um gerador de transformações de Lorentz locais. O de Hit não, o tensor de Riemann é um gerador de transformações de Lorentz locais. Certo? Mas isso é para a próxima aula. Para a gente entender isso, a gente faz o transporte paralelo, calcula as equações de Friedmann. Quando a gente tem os observadores orbitais andando no Friedmann, não tem esse efeito aí de eles rodarem, né, sob o efeito da força de curvatura. Vai ser sempre uma atração. Uhum. É daí que vem essa relação de isotropia com tensor de Weyl igual a 0. O Weyl é a parte central sobre o tensor de Riemann. Isso. É uma boa maneira de pensar. Justamente, quando você tira todo o traço do operador, sobra só aquilo que transforma. Ou seja, se você tira o traço desse cara aqui, ele fica igual. Porque ele é só aquilo que mexe as componentes. Você está tirando dele a parte que deixa as componentes quietas. Também, pelo Weyl C0, que a gente está falando é, se eu tirasse a parte que só mexe no traço do operador, no caso de Friedmann, eu não vou encontrar nada. Isso. Isso. Tá, legal. Isso. Tem que pensar um pouquinho por causa do poder, porque ele não é exatamente isotrópico se você pensa em espaço e tempo, ele tem uma direção privilegiada. Sim, né? Então, do ponto de vista do operador, do tensor de curvatura, ele tem que ser sem traço em relação a todos os caras, inclusive tempo e espaço. Tem que pensar um pouquinho, mas na próxima a gente discute melhor. Valeu, pessoal.